Como a gente já tem abordado, as duas grandes áreas das carreiras tributárias são as áreas voltadas à conformidade e também são as áreas voltadas ao planejamento tributário arrojado. Então, gente, vamos lá. O que é a área da carreira tributária voltada ao compliance, à conformidade? Como você já sabe, agir em conformidade significa entender o que o ente tributante, o que a autoridade tributária pensa sobre o tema. E afinal de contas, como que se faz isso? Para a gente poder entender essa dinâmica do direito tributário, a gente vai ter que voltar, eu nem diria lá para as aulas, né, de direito constitucional, eu diria lá para a aula de OSPB, para quem é do meu tempo, né? Lá para as aulas aí do primeiro grau, do segundo grau, do científico, já nem sei como é que se chama mais hoje. Mas o fato é que a gente vai ter que entender, se lembrar lá da Revolução Francesa, quando o Estado ele passou a ser tripartido, ele passou a ser entendido, estruturado pela sociedade como poder legislativo, como poder executivo e como poder judiciário. Para a gente poder entender a conformidade, a gente vai ter que entender essa divisão dos poderes. Seja você da formação contábil, por exemplo, então te peço paciência, né? Toma um Plasil aí, vem comigo, não desiste agora, porque é importante, principalmente a turma da contabilidade, que entenda essa divisão. E vocês vão começar a perceber onde que a carreira da contabilidade ela se distingue um pouco da carreira jurídica e principalmente onde que essas carreiras elas trabalham juntas. Então olha só, o que acontece? Quando a gente fala em conformidade, a gente fala em agir em conformidade com a orientação da autoridade tributária. Como é que age a autoridade tributária? A autoridade tributária ela age sobre o devido aspecto legal, ela tem que respeitar a lei. E quem é que faz a lei estrito sensu? Aquela lei que a gente se refere com um L maiúsculo. Essa lei estrito sensu, quem é competente para fazer isso, para emitir um ato desses, é o Poder Legislativo, como você sabe. Então a gente tem a lei maior, a Constituição Federal, depois a gente vai ter as leis complementares, as leis ordinárias e assim por diante. O que vai acontecer com esses atos do Poder Legislativo? Uma lei de matéria tributária, por exemplo. O Poder Executivo, então aí a gente já está falando na esfera federal, por exemplo, do Ministério da Economia, de um órgão do Ministério da Economia que é a Receita Federal. E o que vai acontecer então com essa estrutura do Poder Executivo? A própria presidência, ela vai ler a lei com L maiúsculo, vinda do Poder Legislativo, vai emitir um decreto regulamentar. A Receita Federal, ela vai ver aquele decreto regulamentar e vai emitir, por exemplo, uma instrução normativa. E assim por diante, aqueles atos que são proferidos pelas autoridades de acordo tanto com a lei, tanto com o decreto, tanto com as instruções normativas, elas passam a vincular o contribuinte. Por quê? Porque o contribuinte, a gente vai ver isso lá na frente, ele, de acordo com o Código Tributário Nacional, no seu artigo, especialmente o 150, traz para a questão tributária brasileira uma ferramenta muito moderna, apesar de não ser nova, mas é uma ferramenta muito moderna, é o lançamento por homologação. Então o lançamento por homologação é uma forma que a estrutura fazendária, ela confere, ela remete ao contribuinte o dever de apurar a sua base de cálculo, o dever de escolher qual a alíquota necessária para aplicar dentro do fato imponível, qual o Estado, por exemplo, vai ser responsável ou competente para efetivar a matéria tributária. Enfim, é o contribuinte que vai determinar quem é que vai tributar, onde é que vai tributar e, claro, isso vai ficar aí durante 5 anos ao dispor da autoridade fazendária para que ela venha e faça, se for o caso, um lançamento de ofício. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Estou querendo mostrar para vocês que dentro do contexto da formação da norma tributária, a gente tem que olhar o poder legislativo, ler a lei e a gente tem que também, primeiramente,
ver qual é a interpretação que o Poder Executivo, em especial na matéria tributária, no exemplo aqui, matéria federal, a Receita Federal, ou em matéria estadual, a Receita Estadual, a gente vai ter que entender como é que essas entidades pensam. Depois a gente vai colocar na mesa o nosso raciocínio sobre a matéria. Muito bem, o que acontece? Quando a própria Receita Estadual, a própria Receita Federal, elas emitem as suas instruções normativas e o contribuinte passa a ter que trabalhar com ela, surgem aí as questões de dúvidas tributárias, como saná-las, como interpretá-las. Quando a gente continua evoluindo no que a gente chama de concretização da norma tributária e a gente surge uma determinada dúvida, a gente se destina, se dirige à autoridade fazendária através de um procedimento de consulta. Então, quando a gente vai estudar a matéria tributária, a gente começa lá pela legislação, pela lei em sentido maior, a Constituição, a lei complementar, a lei ordinária, a gente passa também a entender, a estudar as normas proferidas pelo Poder Executivo, o decreto regulamentar, por exemplo, as instruções normativas, as normas internas da Receita Federal, até que a gente começa a consultar os pedidos formulados por contribuintes. E essas decisões, em soluções de consulta, elas passam também a fornecer para o contador, para o profissional que está trabalhando com a conformidade tributária, aqueles elementos necessários, aqueles elementos substanciais para entender como que a autoridade fazendária, como que a autoridade tributária, ela entende, ela interpreta a norma tributária. Chegou na solução de consulta, galera, aí a gente faz um corte. Por quê? Porque as próximas normas que a gente vai estudar para ver como é que a Receita Federal pensa, como é que a Receita Estadual pensa, aí a gente já vai iniciar o estudo das normas advindas do contencioso tributário, que é um ponto que nós vamos explorar com vocês também, para que vocês entendam as diferenças dos profissionais das carreiras tributárias voltadas para a consultoria e as carreiras tributárias voltadas ao contencioso. Estou falando isso por quê? Porque agora a gente está falando de conformidade, vimos que chegamos numa linha de corte, que são as normas emanadas pelas autoridades tributárias, as quais a gente denomina de solução de consulta. Por quê? Porque agora a gente vai começar a falar das famosas decisões em sede de tribunais administrativos. Por exemplo, uma matéria aí que me é muito afeita, o contencioso tributário administrativo federal. Quando a gente continua na evolução do estudo da conformidade tributária e a gente chega nas soluções de consulta, a gente passa também a ter contato com as decisões do CARF, com as decisões das delegacias regionais de julgamento. A gente passa a ter contato com decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais e a gente passa a ter contato com as decisões prolatadas através de súmulas, as súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal. Aqui a gente já trabalha a matéria em conformidade, mas já não é aquela conformidade clara da gente ver, porque aqui a gente já começa a entender que a autoridade fazendária ela tem determinada interpretação sobre o fato imponível tributário, mas dentro da própria estrutura administrativa já existe órgãos voltados a corrigir os entendimentos da própria autoridade fazendária, daquela autoridade que tributa, que faz o lançamento de ofício. Muito bem. Quando a gente começa a estudar as questões de decisões de órgãos sobre a matéria tributária, a gente começa então nas delegacias de julgamento, a gente evolui para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nas suas câmaras baixas, nas suas câmaras altas, como o Conselho Superior de Recursos Fiscais, e a gente também inicia as questões voltadas às decisões judiciais, às decisões advindas do Poder Judiciário. Isso é fundamental porque em última instância
Em última análise, a conformidade ela vai se dar de acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, com as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Mas não são todas as decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça que vão subsidiar a nossa interpretação em conformidade com a autoridade fazendária. As decisões que nos interessam para a conformidade são as decisões de caráter repetitivo, são as decisões em sede de repercussão geral e são as súmulas destes tribunais superiores. Quando a gente começa a entender toda esta dinâmica para poder interpretar a legislação tributária, aí a gente começa a trilhar uma carreira tributária de sucesso.